Olá, gente, tudo bem com vocês? Professor Juan aqui, em pleno sábado letivo, na verdade. Vamos à nossa aula. Eu tenho certeza que vocês vão gostar da aula de hoje. Fala sobre jogos e brincadeiras, novamente sobre esse conteúdo, relatando contexto histórico versus atualidade. Então, essa relação entre o jogo tradicional e os jogos eletrônicos. Então aqui eu trago a relação que eu sempre gosto de frisar, que é fenômeno com possibilidade de criação e flexibilização de regras. Então eu estou falando sobre o quê? Sobre o jogo. Então o jogo é isso aqui, ó. Então sempre eu estou reforçando sobre isso porque é importante vocês assimilarem de fato o que é o jogo. Além disso, ele é um fenômeno que se faz presente desde o início da humanidade. Lembra que eu falei que eu fiz aquela imagem dos homens das cavernas? Então, o jogo ele já está presente desde o início da sociedade humana. Então, eu faço a seguinte indagação, gente. Pare e pensem um pouquinho sobre isso aqui, ó. Com a chegada das tecnologias, os jogos e brincadeiras passam a ser esquecidos? O que é que vocês acham sobre isso? Parem e pensem um pouquinho sobre essa questão. E aqui eu trago que os jogos tradicionais, sua origem não pode ser datada, né? Pois estiveram presentes em diversas sociedades. Então lembra que eu falava que esses jogos tradicionais eram passados de gerações para gerações, porém não sabiam ao certo quem o criou ou quando o criou? Então essa é uma dúvida que nunca foi respondida, que é algo que vem passado de geração para geração, só que é algo mitológico, é algo que tem diversas versões e ninguém sabe ao certo quem criou ou quando criou os jogos. O Izinga diz que o jogo é tão antigo quanto a civilização e o puro e simples ato de jogar constitui uma das principais bases dessa civilização. Então, além disso, podemos dizer que os jogos e brincadeiras tradicionais já eram praticados com algumas ressalvas na infância de muitas crianças de gerações distintas, divertindo desde a antiguidade até os dias de hoje. Além disso, essas referências históricas de jogos e brincadeiras são encontradas nas mais antigas civilizações de que se tem registros: fenícios, chineses, egípcios e gregos. Então, gente, vocês muitas vezes pensaram, né? Ah, amarelinha é Sete Pedrinhas e tudo mais, são jogos que são da Bahia, do Brasil. Não, gente, esses jogos eles já se fazem presente desde muito tempo e não só no Brasil, mas em diversas civilizações. Interessante, né? E aqui trago uma fala de Kishimoto em que ele diz que não se conhece a origem desses jogos, seus criadores são anônimos, sabe-se apenas que são provenientes de práticas abandonadas por adultos, de fragmentos de romance, poesias, mitos e rituais religiosos. A tradicionalidade e universalidade dos jogos assentam-se no fato de que os povos distintos e antigos, como os da Grécia e do Oriente, brincaram de amarelinha, empinar papagaio, jogar sete pedrinhas, e até hoje as crianças os fazem quase da mesma forma. Então, olha o que eu falei anteriormente. Esses jogos que conhecemos, esses jogos e essas brincadeiras que conhecemos hoje, são jogos que são passados desde muito tempo, na Grécia, no Oriente, na China, em diversos países. E aqui eu trago duas questões. Mesmo tratando-se de povos que viveram em épocas e culturas tão distintas, física e geograficamente, suas práticas nos jogos e brincadeiras eram muito similares. Então, gente, os jogos que são passados de gerações para gerações, eles são muito similares em relação à sua identidade. De acordo com Bruns, 2003, a origem dos jogos está estreitamente ligada à cultura dos povos ou aos fatores históricos que propiciaram seu aparecimento. E aqui eu trago surgimento dos jogos através de questões místicas. Como assim, professor? Muitos jogos, gente, surgiram com os aspectos mágicos, religiosos, com relações de colheita e fertilidade, e até relações afetivas que envolviam namoro, casamento e etc.
Então eu vou trazer um exemplo muito bom aqui, é um link, vou disponibilizar um link do vídeo do desenho animado Pica-Pau, que fala sobre essa relação da chuva, né? Manifestações corporais, musicais, para solicitar a um deus a chuva. Então são questões o quê? De colheita e fertilidade, mas questões mágicas religiosas também. E vocês vão parar para analisar um pouquinho esse vídeo. E aqui eu trago que atualmente as crianças estão mais habituadas aos jogos, brinquedos e brincadeiras envolvendo a tecnologia. Então, gente, aqui ele diz que a partir da industrialização e da urbanização, as crianças deixam um pouco de praticar atividades lúdicas em locais públicos, né, interagindo com colegas, e passam a utilizar mais os meios digitais. Então, eu vou passar uma atividade para vocês, gente, também no grupo do WhatsApp, tá certo? Espero que tenham gostado da aula e até a próxima. Abraço!